Boa noite, Rondônia, boa noite, Brasil, boa noite você que está nos acompanhando aí pelo sistema Google de comunicação. Está começando mais uma edição do programa Rondônia em Debate. E aqui conosco, Rubens Nascimento, superintendente da Federação do Comércio do Estado de Rondônia. Ele vem falar aqui sobre os investimentos que estão acontecendo aqui no Estado e também traçar um cenário aqui econômico do nosso Estado. Boa noite, Rubens, seja bem-vindo, obrigado por ter aceito o convite. Marcelo, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui mais uma vez na Rede TV. Essa é a primeira vez que eu participo do programa Rondônia em Debate e ter essa oportunidade de trazer essa informação para o setor empresarial, das ações que a Federação do Comércio está desenvolvendo no estado de Rondônia, e também com reflexo nacional, e falar um pouco do nosso estado, falar um pouco dessa economia nossa pujante, desse crescimento que o estado de Rondônia apresenta, e estamos sempre à disposição aí. A FEComércio teve uma eleição recentemente, a nova diretoria. Como é que está essa condução? Como é que houve esse processo? Foi uma eleição por unanimidade? Foi só uma chapa? Existia uma discussão em torno desse processo? Na verdade, no processo eleitoral anterior, houveram duas chapas, na Federação do Comércio. A chapa que era encabeçada pelo ex-presidente Francisco Terceiro Linhares foi a vencedora, mas teve uma disputa muito ferrenha com relação a isso. E esse nunca foi o papel da federação, Empresário não pode estar disputando, o empresário tem que estar unido, E aí o presidente Ranieri Coelho assumiu com a morte do presidente Linhares, assumiu a Federação do Comércio e criou uma administração totalmente descentralizada. O presidente criou as comissões temáticas, envolveu toda a diretoria e todo o conselho da federação num projeto de construção. E isso demonstrou, aos sindicatos, aos presidentes de sindicatos e aos conselheiros da federação, esse trabalho descentralizado. E demonstrou realmente que esse que é o papel. O empresário tem que estar unido, procurando desenvolver o estado de Rondônia. E isso refletiu exatamente nessa eleição que foi agora. Foi uma chapa única e com um detalhe, com 100% dos votos. Porque muitas vezes você tem chapa única, mas nem todos votam na chapa única, Você tem uma maioria que vota, garante a eleição, tudo, mas não. 100% dos votos, dos 12 sindicatos filiados à federação, todos votaram, na chapa. O mandato são para 4 anos. 4 anos. 4 anos, Então, o que acontece? Isso demonstrou exatamente essa consolidação do trabalho que está sendo desenvolvido pelo presidente Ranieri, por toda a sua diretoria, pelo seu corpo técnico, mostrando qual é o verdadeiro papel da federação, de estar junto do empresário, procurando promover o desenvolvimento, procurando estar junto do setor produtivo, das entidades também que estão colaborando no setor produtivo, com os órgãos públicos, criticando naquilo que precisa ser criticado, mas apoiando naquilo que precisa ser apoiado. Então, esse exatamente é o papel da federação. São quantos segmentos que fazem parte da federação, Rubens? Na verdade, a federação ela abrange os segmentos organizados e inorganizados. Os organizados através dos sindicatos. Nós temos 12 sindicatos de 12 categorias econômicas diferentes. E tem aqueles que estão inorganizados. Inorganizado não quer dizer que estão bagunçados, que estão não. São aqueles que não estão ainda unidos em sindicatos. Essa é a nomenclatura que se chama. Então, a federação representa essas categorias econômicas que não estão organizadas em sindicatos. E os sindicatos representam aqueles, do qual, por exemplo, nós temos lá sindicato de peças, sindicato de imóveis, sindicato de farmácia, também, setor de farmácia. Peças, farmácia, imóveis, elétricos, eletrônicos. É uma força muito grande, hein? Informática. Entendeu? Então, nesse segmento, ela atua de uma forma concentrada. É bom sempre a gente explicar qual que é o verdadeiro papel da federação. A FEComércio, ela pensa macro, ela só pensa em termos estruturais gerais, ela nunca pensa unilateralmente, ou seja, o empresário tem um problema, muitas vezes um empresário tem um problema, eu queria que a FEComércio resolvesse o meu problema. Não. Ela tem que gerar outro problema para outro. Não, e ela tem que resolver o problema de categorias econômicas, entendeu? Por exemplo, se aquele segmento todo está enfrentando um problema, aí sim a FEComércio atua, ela não atua individualmente, Aí vem pelo sindicato, o sindicato faz a demanda e a federação atua. Naquilo que o sindicato não pode, ela atua. E naquilo que pode ser feito os dois atuam. Então é assim que a FEComércio atende. Muitas vezes há uma crítica, poxa, o que a FEComércio está fazendo por mim? Ela não faz por você, ela faz pela categoria,
ela faz pelo um todo, né? De formas com que você possa, todas as categorias se evoluírem nesse sentido. E as metas, Rubens, para esse novo mandato aí do presidente, dessa nova diretoria? As prioridades. Na verdade, o ano passado foi criado o plano de trabalho da Federação do Comércio 2014-2018. Foi aprovado ainda no ano passado, na última reunião do Conselho, e é o plano diretor, né, que traça as metas principais que a Federação do Comércio tem, né, para esse ano de 2014. É lógico que no decorrer desse mandato, algumas ações que não foram planejadas, elas vão entrar. Por iniciativa do governo, né, por iniciativa das prefeituras do interior, por iniciativa das câmaras legislativas, tanto estadual quanto as municipais, por iniciativa do Congresso Nacional ou da Câmara Federal, algumas ações dessas acabam por entrar no plano que já foi traçado. Mas eu posso citar alguns pontos que a gente considera extremamente importantes, do qual a FEComércio vem defendendo. Entre eles, nós criamos aqui os conselhos, né? Foi aprovado os conselhos, agora estamos finalizando agora os convênios. Entre eles é o Conselho Superior de Ciência e Tecnologia. É um conselho que vai ser formado por doutores, né, da Universidade Federal de Rondônia, e eles vão integrar esse conselho para você pensar de forma científica, né? Por exemplo, aquilo que um segmento está com alguma dificuldade, o que nós estamos pensando sobre a Amazônia, sobre o Estado. Dentro daquele problema, terá um doutor fazendo um posicionamento sobre aquele tema, de forma com que a gente não fique no campo da especulação e no campo do achismo. A gente vai ter posicionamentos firmes e com um cunho científico sobre isso. O segundo, nós estamos criando, já foi criado e agora estamos na fase de finalização. Agora, recentemente, o presidente viajou para Brasília e, ao retornar, nós estaremos fazendo uma visita ao presidente da OAB, o André Cavalcante, para a criação do Conselho de Direito, Conselho Superior de Direito da Federação. Esse conselho será integrado por advogados renomados, convidados pela Federação do Comércio para integrar esse conselho, para se posicionar sobre a questão, a legislação, né, como um todo, se posicionar sobre as ações que estão sendo implementadas pelo governo, ou pelas assembleias, ou pelas câmaras, né, de forma com que a gente tenha um posicionamento, né, livre, transparente daquilo, sem um achismo, né. A FEComércio não quer ter o direito de estar opinando diretamente, ela quer ter o direito de opinar, mas com consistência, firme nisso. E esses dois conselhos serão a base de sustentação hoje da diretoria, né, e da Federação do Comércio nesse posicionamento, tanto para o estado de Rondônia quanto para a Amazônia. Correto. A gente tem percebido aí que a FEComércio ela tem participado de discussões aí importantes, principalmente na questão aí do pós-enchente. Vocês fizeram uma reunião recentemente aí com vários setores e colheram algumas sugestões. Como é que está o encaminhamento dessas propostas que foram apresentadas pelo segmento da sociedade? Na verdade, quando começou o problema da cheia, eu gosto até de falar que não foi a cheia do Madeira, foi o problema da cheia como um todo, porque não só o Rio Madeira, como o Rio Machado, como o Rio Guaporé, como o Rio Mamoré, todos eles tiveram esse reflexo, tanto problema de cheia em Porto Velho, de Paraná, Cacoal também foi atingido, Rolim de Moura, vários setores dessa cidade, Pimenteiras, naquela região, todos foram atingidos pela cheia. Então, a FEComércio passou a pensar de uma forma macro nisso e montou um plano, né, de ação na visão empresarial daquilo que tinha que ser mudado. Então, ela pegou, e para que tivesse isso, ela chamou a sociedade organizada e o governo do estado e as prefeituras dessas cidades que estavam envolvidas numa ampla mesa redonda para isso. E nisso foram reunidas 62 instituições. E a FEComércio apresentou o trabalho que foi do programa Pós-Cheia, dentro da visão empresarial, daquilo que se tem necessidade que seja mudado e que precisa ser feito. Porém, é preciso lembrar isso, a federação não tem o papel de executar isso, ela tem o papel de sugerir, e foi o que ela fez. Fez encaminhamento para o governo? Fez os encaminhamentos ao governo do estado e às prefeituras, né, com as sugestões do que precisa ser feito e como precisa ser feito. É lógico que tem algumas ações também que nós podemos executá-la dentro do nosso segmento, dentro da nossa estrutura, mas esse papel cabe à municipalidade, cabe ao estado fazer isso. E nós fizemos esse encaminhamento e resultou também já numa segunda rodada de reunião, já encabeçada pelo governo, que montou as comissões temáticas, definindo quais são as prioridades que precisam ser feitas. E disso saiu um documento do governo com relação ao que precisa ser feito.
O que ocorre, Marcelo, e o que eu vejo, a máquina pública é muito pesada, ela é muito lenta e as ações precisam ter maior velocidade para isso. Foi decretado o estado de calamidade pública, do qual isso é uma necessidade que o governo precisa ter para ter velocidade nas ações, precisa ter mais... Por isso que existe a calamidade pública, para dar agilidade ao processo, tirar a burocracia da licitação, da coisa e ver aquilo na necessidade. Então eu acho assim, que está na hora já de começar a implementar as ações, né? A gente percebe que o governador Confúcio Moura é um cara que está focado nessa questão, mas precisa ter uma equipe bem estruturada para implantar isso com maior velocidade. Vamos citar o exemplo dos distritos que foram atingidos aí. Né? Você está vendo aí o distrito de São Carlos. São Carlos, Nazaré também. Nazaré, né? Que foi totalmente destruído. Ora, já se sabia que a localização onde eles estavam já não permitia que eles estivessem ali, mas nunca foi feito um plano para isso. Parece que a gente trabalha sempre apagando incêndio. Qual é a área que precisa ser localizada? Esses locais precisa ser reconstruído uma cidade. Precisa ser feita uma cidade para isso, com toda a infraestrutura que tem. Nós temos alguns programas, programa Minha Casa Minha Vida. Não é construir, trazer a população de São Carlos para Porto Velho, não é esse o foco. Eles não estão adaptados, tem toda uma questão cultural que está envolvida nisso aí. Né? Tem a questão econômica deles, do qual eles sobrevivem do rio, vive da pesca, vive da agricultura. Eles não vão se adaptar a essa cidade. É o caso de quem mora, por exemplo, naquela região lá do Jaci-Paraná, a Nova Mutum. Exatamente. Você passa ali nas vias da Nova Mutum, você encontra lá o beiradeiro lá na frente, que ele não quer ficar dentro de casa, ele quer ficar na frente. Então... Não, e outra coisa, muitos deles já abandonaram suas casas, já venderam, voltaram para a beira do rio, porque criaram uma cidade sem ter o foco nem a visão de como eles queriam. E nós corremos risco disso se repetisse... De se repetir aqui em São Carlos e outra coisa, Calama também é uma cidade que está sendo destruída já, está caindo. Se você olhar, Calama, ela está ali, você tem o Rio Negro, o Rio Preto e o Rio Machado. E você tem uma madeira aqui. Então você tem uma faixa de terra aqui excelente, que podia ser construída a cidade ali. Construir abaixo do rio, na curva do rio, na velocidade que tem. A cidade está toda destruída, atrás com um lago, um grande lago que tem em Calama. Você não tem para onde expandir a cidade, não tem como crescer. Então, aproveita esse momento hoje e faz um pacote de projetos que precisa ser executado. Recurso do governo federal tem para fazer isso. Precisa ter agilidade na execução dos projetos. Né? Então, é isso que a gente vê, e o governo, eu sei que está sensível a essa questão aí, de ter agilidade para fazer essas coisas. Senão, nós vamos virar o ano, vamos passar outro ano, e as famílias vão estar aí nas casas aí de novo, não tem para onde ir, vivendo de bolsa, entendeu? E aí daqui a pouco se acostuma. Aí daqui a pouco você pega uma pessoa, começa, se acostuma aqui. Não quer mais pescar. Não quer mais pescar, não quer mais trabalhar, caçar. não quer mais nada, acha que está muito bem, que a vida é boa e desse jeito. E a gente entende que não é dessa forma. A população precisa ter dignidade. A dignidade é com moradia, e com casa e com trabalho, entendeu? A FEComércio ela fez um levantamento sobre os prejuízos ocasionados aí no comércio com relação à enchente. Que números que vocês chegaram? Não só o comércio. A gente fez uma estimativa, né? Nós temos lá o professor Silvio Percivo, que é doutor em economia, que é consultor da Federação do Comércio. E nós fizemos o levantamento disso, utilizando vários setores e fazendo uma amostragem do que isso poderia ser. E nós levantamos esse número em torno de 5 bilhões e meio de reais. Esse é o levantamento dos prejuízos diretos que precisa ser feito. Como que isso atinge? Por exemplo, quando você mobiliza uma equipe de governo para fazer as ações, isso tem prejuízo. É porque o governo acha que essa conta que está lá, que o dinheiro que está no cofre, esse dinheiro não precisa ser contabilizado. Não, a economia fala diferente, você tem que contabilizar tudo. Então você vê, o cara que está fora da casa, o aluguel, a moradia, a reconstrução, o asfalto que foi perdido, o sistema de água, sistema elétrico, quando você começa a juntar isso, não é que essa conta é do Estado de Rondônia, não é para, quando eu digo Estado de Rondônia, não é para o governo de Rondônia, é para o Estado. Né? Então ela envolve todos os setores, o municipal, o estadual e o federal. É uma conta que precisa ser dividida com todos os entes. Né? E é uma conta alta. Então, por exemplo, você vê onde o Estado vai tirar 5 bilhões para fazer isso? Não vai. Então tem que juntar isso, fazer grandes projetos. E o governo federal tem ajudado nisso e vai ajudar nisso aqui, dessa forma. Cria os mecanismos para isso. Então a gente precisa só ter velocidade para isso. Né? Os empresários foram muito prejudicados, muito. O setor de transporte, principalmente na região que liga com o estado do Acre, totalmente prejudicado. Aí veja, Nova Mamoré, Guajará-Mirim também. Não, sem falar isolado. Isso. Eu vou falar agora especificamente sobre a BR.
Nós estamos já com 2 meses após começou a seca, né? E a situação é crítica. E você vê que a estrada está na mesma condição. Não chegou uma velocidade de dizer, olha, vamos melhorar aqui, não. Aí eu saio aqui, eu dobro, quando eu vejo, tá as máquinas do quinto beck arrancando o asfalto da BR, porque tem uma depressão, fazendo asfalto novo, preparando tudo aqui nesse trecho até na universidade. E o trecho que é crítico, que não tem condição nenhuma, que é ali naquela região do Jaci, abandonado sem condição. Então, eu não consigo entender, parece que nós temos 2 governos. Parece que nós temos 2 governos federais, um que está olhando para um lado e o outro que está olhando para o outro. Porque, para mim, prioridade é onde está a situação crítica. Os caminhoneiros, o abastecimento do Acre continua prejudicado, região de Guajará-Mirim, toda a BR-429, toda destruída, 425. É 425. E já existia um projeto de recuperação da 425. E ele já demonstra que ele é inviável. Se construir essa estrada, se refazer essa estrada... uma restauração, né? Se restaurar essa estrada no trecho em que ela está, vai ser prejudicado de novo. Você tem que agora aproveitar e fazer um novo traçado, utilizar esse momento e fazer um novo traçado de uma rodovia realmente em condição. Você vê hoje a questão da duplicação da BR-364. Os números mostram que essa é uma das rodovias mais perigosas do país. E se você for olhar o tamanho dessa rodovia, ela não atende à necessidade disso. Uma rodovia fora do eixo, não tem acostamento, não tem meio fio, não tem nada. E o que vai acontecer? Morte. É o que está acontecendo aí. Então, preocupado com isso, a federação criou, no ano passado, um seminário, você acompanhou lá, um seminário de logística e de transporte. Nós trouxemos aqui o Ministério dos Transportes, a EPL. A Comissão da Infraestrutura Comissão de Infraestrutura do Senado, inclusive o senador Assir Guga esteve, do Senado, que o senador Assir Guga preside essa comissão. Foi uma sessão do Senado aqui, né, juntamente com a FEComércio e o CODEMA, que é o Conselho Empresarial de Desenvolvimento, do qual o presidente Ranieri também preside esse conselho, que é da Amazônia Legal. E nós apresentamos a proposta da construção de uma ferrovia Porto Velho-Vilhena, que ela se integraria com a Transcontinental, que está vindo de Lucas do Rio Verde. Seria o inverso, em vez de começar por Vilhena, começaria por Porto Velho? É exatamente isso. Por quê? Porque esse processo, a gente descentralizaria a Transcontinental, que está prevista até o Peru, mas essa parte daqui, de Porto Velho para o Peru, não tem orçamento ainda. Existe só o estudo mostrando a necessidade, mas não mostrou a viabilidade. Mas Rondônia, no trecho de Rondônia, nós, a Federação do Comércio, apresentamos o projeto de viabilidade. E ela é totalmente viável para isso. Então, ao invés de a gente esperar que a ferrovia transcontinental chegasse até Vilhena e aí viesse até Porto Velho, isso ia levar 30 anos. Então, nós criamos uma modalidade diferente, apresentamos uma proposta de se inverter, fazer uma nova rodovia, que quando ela chegasse em Vilhena, automaticamente ela se integraria à Transcontinental. Para a nossa surpresa, esse trabalho saiu daqui, eu tive na semana passada em Brasília, e fui visitar lá a NTT e fui na EPL. E a EPL tinha acabado de lançar, dia 8 agora, terminou o prazo do edital para as empresas prepararem os estudos para a ferrovia. E essa ferrovia ela foi ampliada. Porto Velho-Sapezal. Então já não é mais em Vilhena? Não, Porto Velho-Sapezal eles ampliaram. Eles pegaram essa ideia da Federação do Comércio e levaram para Sapezal. E os estudos foram, e foi publicado o edital agora dessa ferrovia, nesse trecho. Eu não sei nem se as empresas se habilitaram para isso, eu não tive mais informação. Terminou dia 8 agora o edital, e eu preciso até ter essa informação. Mas então vejam só como foi acatada a proposta da Federação num estudo macro. Porque nós, como uma ferrovia, cruzando esse estado de Rondônia, interligando com a hidrovia do Madeira, né? Atendendo a hidrovia do Madeira e a Transcontinental, Porto Velho se consolida como um centro estratégico de desenvolvimento da Amazônia e do Brasil. Entendeu? Correto. Que é o que a FEComércio vem defendendo e vem mostrando. Então, você interliga os modais, ferroviário, hidroviário e aéreo, né? Então, você interligando esses modais, Porto Velho passa a ser o centro. Aí vem, você integra o novo porto, o aeroporto, que precisa ser realmente efetivado com voo internacional, que hoje é internacional, mas só no nome, precisa ainda se consolidar para isso. Uma BR duplicada em condições, porque esse trecho de duplicação da BR que foi aprovado aí não vai atender as necessidades, uma rodovia ela. Quando você fala em economia, Marcelo, você não pode pensar que nós temos que transportar grandes cargas, grandes volumes de cargas em pneus. Né? A carga tem que ser transportada em pequenos trechos. Você monta o centro de distribuição e o caminhão é para pequenos trechos. Hoje nós transportamos 1.400 quilômetros, 2.000 quilômetros em cima de pneu, em cima de carreta.
Quando que você tem a malha ferroviária toda que podia ser aproveitada para isso e a malha hidroviária para isso. Mas nós invertemos isso, nós abandonamos nossas ferrovias, abandonamos nossas estradas, entendeu? Então nós não temos nenhuma coisa nem outra. A infraestrutura péssima no país. E a BR ela já está acima da capacidade, né? Com trânsito aí de intenso de carretas. É o que acontece também com o Porto Graneleiro. Também com uma previsão aí de um aumento da produção de soja, e o porto continua com a mesma estrutura. Não, tem. E outra coisa, e a estrutura que tem é privada, né? A estrutura que tem é do Grupo Maggi, né? Que fez, agora também vai estar fazendo um novo porto hoje, também são investimentos privados. E a gente percebe que exatamente essa lentidão, eu acho que precisa aqui fazer uma junção disso, da bancada de Rondônia, uma junção, numa grande força, né, de unir isso, de trazer o desenvolvimento para cá. Se afasta das bandeiras políticas e se procura convergir as forças para o Estado. Né? E eu vejo muitas vezes cada um puxando brasa para sua sardinha e quem perde com isso? Quem perde com isso é exatamente a população, é o Estado. Não há hoje na região amazônica um estado que tem um crescimento maior do que o nosso. Nós estamos com um crescimento batendo nos últimos 4 anos de 7%, média de 7% de crescimento. O Brasil, hoje, a previsão apesar de todos os problemas, né? Todos os problemas. Que o Rondônia com todos os problemas. Agora, você imagine se nós amenizasse. Se amenizasse. Nós estaremos hoje à frente de tudo. Então, você olha, observa, vê, nossa, eu não acredito. Um Estado com uma economia dessa consolidada, um número de crescimento desse jeito aqui, e você vê as condições em que nós nos encontramos, então é inaceitável. Né? Você vê uma cidade como Porto Velho, né? Você trazendo aqui para cá, para Porto Velho. É inaceitável uma cidade como Porto Velho, a capital de um estado desse, com uma pujança econômica dessa forma, na condição que está. Você não consegue trazer um empresário para dizer, quando ele chega na capital, ele não quer conhecer o interior. Ele diz, não, mas se a capital é assim, o interior. E é inverso. E é o inverso. E é inverso. Você vê que o interior está mais organizado, o planejamento correto, a economia consolidada, e você vê que Porto Velho sempre nessa oscilação. Viadutos concluídos, que é o caso de Pimenta Bueno e de Paraná. Olha, a gente fala sobre a questão do viaduto, a gente vê, né, uma simplicidade com isso. Para mim é um aterro, eu não posso nem considerar um viaduto. Né? Um aterro com duas pistas do outro lado não é um elevado, que a gente fala viaduto porque nunca teve. Aí o cara fala viaduto, isso é um elevado aterrado, entendeu? Que isso aí qualquer uma empresinha conseguia fazer. Nós estamos aí, quantos anos aí? Eu acho que vai fazer 10 anos agora, 8 anos. Né, que está essa coisa, não é inaceitável. Então eu acho assim, e aí a malha viária toda nossa prejudicada, o município todo, você não tem para onde sair, o trânsito engarrafado. Aí o cara pergunta, mas e onde está o dinheiro das usinas? Dois maiores empreendimentos no Brasil hoje, num único município, que foi considerado hoje uma das maiores obras do mundo em construção, foi essas 2 usinas. E onde está a compensação disso? A gente precisa fazer aqui um ponto e defender nisso. O recurso para verba compensatórias e mitigatória das usinas, quem direciona é o município e é o Estado. Eles que direcionaram para onde que esse dinheiro ia ser aplicado. Aí o cara fala, as usinas não deixaram nada aqui. Isso não existe. Os dinheiros estavam aqui. Quem direcionou e se direcionou mal foi o Estado e foi o município. Não foi ninguém. Então, aí a compensação de estar. Não, isso é questão de gestão. Se você direcionou mal, você pega o teu salário e vai gastar todo com cerveja, amanhã vai faltar carne, vai faltar arroz e feijão na sua mesa. Você que direcionou mal o teu recurso, o teu orçamento. Então, a gente não pode reclamar nem dizer isso aqui. Então, se você observar o pronto-socorro que nós temos aqui, ainda é medida compensatória da usina de Samuel, que foi doado, que é o Hospital João Paulo II, que foi doado para o Estado. É o pronto-socorro que nós temos. Qual é o pronto-socorro que nós temos hoje? Das usinas, que sobrou das usinas? Não tem. Quais foram as escolas que foram construídas com isso? Não, foi comprado o carro, foi reformado o quartel da Polícia Militar, parte dos recursos foi mandado para o Hospital Regional de Cacoal, entendeu? Que eu acho que é importante. O Hospital de Cacoal é extremamente importante, mas não precisa ser com as medidas que estão afetando Porto Velho, onde estão localizadas as usinas, né? Então, são essas coisas que a gente fica observando, que a Federação do Comércio tem se posicionado. Em todas essas ações, Marcelo, nós temos informado o poder público, informado os órgãos responsáveis por isso, dessa questão do direcionamento. O que está errado, a gente tem apontado onde estão os erros e a gente tem... Porque a visão empresarial é diferente. A velocidade do empresário é muito mais rápida do que o poder público, mas a gente vê que as coisas parecem andam muito lentamente. Ok, nós vamos a um rápido intervalo comercial e já voltamos aí com o segundo bloco do programa Rondônia em Debate. Não saia daí.
Estamos de volta com o segundo bloco do programa Rondônia em Debate. E conosco aqui no estúdio o Rubens Nascimento, ele é superintendente da Federação do Comércio do Estado de Rondônia. No primeiro bloco nós discutimos sobre a questão da ferrovia, hidrovia, o pós-enchente. E nós vamos começar agora, Rubens. Tem uma pergunta do jornalista Carlos de Esperança e ele tem uma pergunta que é bem relacionada a esses temas que a gente estava discutindo no primeiro bloco. Senhor presidente, como enfrentar a retração econômica que ocorreu em Porto Velho depois do pós-enchentes e em vista desse ciclo das usinas que está terminando? Como se sabe, nós temos um caos na venda de imóveis, um colapso no setor hoteleiro e em outros segmentos da economia da capital. É o ciclo pós-usina que o Carlão está se referindo e como que a federação está conduzindo esse processo? Eu acabei de falar há pouco. Nós estamos participando da comissão de discussão que o governo montou com relação à resolução desses problemas, a solução para esses problemas. A FEComércio está participando de duas comissões temáticas de desenvolvimento e de comissão de infraestrutura e de desenvolvimento. Estamos participando com 2 membros lá e fazendo as sugestões que o setor produtivo precisa fazer. Mas a execução disso depende da ação governamental. É o governo que precisa fazer isso, né? É o governo que precisa ter essa velocidade nisso. E a gente vê que as secretarias hoje, o governador determinou prioridade nisso, né? Para que possa ser solucionado isso. Mas eu vejo que algumas secretarias não têm a mesma velocidade. Parece que não tem mais, na verdade não tem mesmo a expertise com relação a isso. Um problema como esse nunca ocorreu. Então estão ainda tendo um processo burocrático, estão ainda presos a questões burocráticas para fazer algumas ações como essa. E isso faz um sofrimento muito grande para a Federação do Comércio, porque aquilo que eu falei agora há pouco, o empresário, a velocidade dele é outra. Ele pensa hoje aqui, ele executa amanhã. É mais rápido, porque os mecanismos dele, o dinheiro está na caixa ali dentro, ele vai lá e executa. O governo não. Então, precisa se aproveitar essa questão do decreto de calamidade pública para que você possa executar as ações com maior velocidade. Porque a população não pode ficar esperando isso aí ao longo do tempo todo, né? O empresário não pode ficar esperando isso ao longo do tempo todo. Só para você ter uma ideia, Marcelo, e você, Carlão, fazer até um adendo do Carlão aqui, é um prazer muito grande estar falando com o Carlos Esperança. Carlos Esperança iniciou a minha vida no jornalismo, ainda no Jornal Estadão, na década de 1981, década de 80. Obrigado, Carlão, pela participação. O que eu quero falar é o seguinte, você vê que a prefeitura fez uma campanha anunciando que a população não saísse das suas casas enquanto não fosse desinfectada pelo município. Ora, o município não tem condição de fazer isso. Se ele não tem condição de fazer isso, por que cria uma expectativa no munícipe para ficar esperando que a prefeitura vá lá desinfectar a casa dele? Se ele ficar esperando, ele vai ficar morando aonde? Na rua? Não tem condição, as casas estão lá. Não, aí como se a prefeitura tivesse uma super estrutura para visitar casa por casa que foi alagada, desinfectar, entregar ela limpinha e dizer, olha, agora você pode habitar a sua casa. Ora, isso é uma mentira, entendeu? O que aconteceu é uma mentira, não pode ser dessa forma. Então, a gente precisa ver que a população precisa reconhecer realmente as ações que estão sendo feitas com segurança, com coisa consolidada, com a situação consolidada. E não com propaganda que não, e na algumas verdade... casas estão num lugar ali que nem deveriam estar. E o que acontece? Quando o nível do rio sobe, as famílias saem das residências. O nível do rio desce, elas retornam e às vezes vendem a residência para outro. Marcelo, vários bairros de Porto Velho foram construídos já em função da cheia do Rio Madeira. Os reflexos da cheia do Rio Madeira já vinham ao longo do tempo fazendo isso aqui. O próprio TRE está numa estrutura que não deveria, está num local que não deveria. Aliás, ali não deveria ter nada construído em volta dali, porque você sabe que aquela condição é uma condição de risco ali dentro. Qualquer engenheiro, a estrutura de engenharia que mostrar uma perícia daquilo ali vai mostrar que o local é inviável. Mas se você ver os bairros que foram construídos, né, em Porto Velho, só em Porto Velho, em função da cheia, posso citar algum. Começou com o bairro Meu Pedacinho de Chão, Nova Porto Velho, Tancredo Neves, Ulisses Guimarães, Ronaldo Aragão, Flodoaldo dos Pontes Pinto, quer dizer que era o Marechal Rondon aqui hoje, aqui, que foram casas construídas já em função da cheia do Rio Madeira, e você vê que esse problema vem ao longo do tempo fazendo isso. A população vai para lá, voltam para lá, voltam para lá. E no município não tem condição de impedir isso. A lei diz que não pode construir casas em beira de córregos.
Isso você vai ver, os barracos estão sendo construídos por quê? Ah, se eu for mexer, cria um problema social. Ah, se eu for mexer, isso dá um problema eleitoral. Quer dizer, problema social e problema eleitoral são duas coisas distintas. Problema social você pode resolver, você tira dali e põe no outro local. Problema eleitoral, aí já não posso falar. Entendeu? E a gente parece que o problema eleitoral é muito maior do que isso. Isso acontece a mesma coisa com reflexo com os camelôs, por exemplo, no centro da cidade. O shopping popular que foi construído está lá abandonado. Os camelôs voltaram de novo para a rua, invadiram, o centro comercial está todo fechado ali dentro, ninguém sabe quem é microempresário, quem é empresário e quem é camelô. Aí você vê aquela questão toda, um risco de incêndio, de destruição, evasão de divisa. Inclusive, essa semana, o Diário da Amazônia trouxe uma reportagem aí, Rubens, que falava sobre os camelôs estão enfrentando um problema de segurança, estão roubando as mercadorias deles e existe também problema elétrico, né? Fizeram a puxadinha ali, então pode acontecer um incêndio a qualquer hora. Mas eu te falo o seguinte, se o empresário montar uma loja extremamente regular, dentro das condições que diz, perfeita, e se o bombeiro for lá achar algum defeito, ele fecha o empresário que está regular. Ele fecha. Mas o camelô, que não paga imposto, está irregular, a mercadoria tem origem duvidosa, sem condição nenhuma, está lá funcionando. Aquele camelódromo ali, se aquilo pegar um incêndio, se tiver um incêndio ali, vai ser uma destruição em massa naquele negócio. Muita gente pode perder a vida naquele ali. Eles invadiram a Barão de Rio Branco ali, você não consegue estacionar mais em lugar nenhum. É ventilador, é tudo que é lugar que está ali. A FEComércio está preparando uma ação agora, já fez várias ações junto ao município e está preparando uma ação para isso, para tomar... Mas nós vamos procurar a justiça para tomar uma decisão, para pedir que cumpra o código de postura do município. Porque o município não cumpre. Por que não cumpre? Porque não tem condição de fazer, não melhora as condições. Olha, você vai criar 25 camelódromos em Porto Velho, vai ser pouco. Agora, a origem dessas mercadorias, isso é descaminho. Não tem nota fiscal, não tem nada. O empresário, se ele colocar uma banca dele na loja, se ela avançar um pouco a calçada, a multa vem em cima da hora. Vem em cima da hora. Então, são 2 pesos e 2 medidas nessa questão. Vamos agora com a segunda pergunta do jornalista Carlos Esperança, editor de política do jornal Diário da Amazônia. Porto Velho, nos próximos anos, vai se transformar num dos polos intermodais mais importantes do país. O que representa essas melhorias em portos, em rodovias e a chegada da ferrovia transcontinental a Porto Velho? Mais um assunto aí na área econômica. De novo a FEComércio nessa discussão. Nessa discussão. Eu acabei de falar há pouco sobre isso. Se você olhar o mapa do Brasil, você vai perceber que Rondônia está localizada num centro estratégico. Ela está no centro da América Latina. Você pode olhar o mapa e você vê que Rondônia aqui você pode sair tanto internamente para o Brasil, para o Pacífico, quanto para o Atlântico. E essa questão hoje, a condição geográfica de Rondônia permite exatamente isso, esses investimentos. Você tem aqui a hidrovia do Madeira Amazonas, mas também você tem a hidrovia Guaporé, Mamoré, né, que você também interliga, retirando aquele pedral que tem na região ali de Guajará-Mirim, tudo você interliga isso, convergindo essa região para cá, para Porto Velho. Você tem a BR-364, com a duplicação dela, você também traz para Porto Velho. E com a ferrovia, que é essa agora, que é a ferrovia que vai ser interligada com a Transcontinental, que é a ferrovia Sapezal-Porto Velho, aquela que eu acabei de falar agora sobre os estudos que a federação apresentou, você chega agora a fazer um grande centro intermodal. O aeroporto internacional tem condição? Tem. Precisa só estruturar ele para que se transforme em voo internacional. Recentemente nós tivemos agora uma reunião, inclusive foi ontem, uma reunião do empresário que veio de Cochabamba para trazer um voo internacional, Porto Velho, Cochabamba, La Paz, Santa Cruz. Esse voo seria uma empresa da Aerocom, né, que precisa operar aqui. E também com interesse de operar com aviões dentro do estado. Né? Trouxe essa demanda para a federação, nós estamos também discutindo agora, vamos começar a discutir com a ANAC, com os setores locais, para que aconteça realmente esse voo internacional. Então você vê, com a construção do novo porto, eu acho que esse novo porto ele já tem que ser repensado. A Cheia do Madeira já mostrou uma condição nisso. Pode ser que esse porto não esteja localizado corretamente no local ali. Precisa se rever isso. Porque se amanhã tiver... Ele foi atingido com a cheia agora. Né? E tem que se rever isso. Né? E você tem agora aí esse complexo intermodal todo que vai transformar realmente Rondônia num centro estratégico de desenvolvimento do país. Isso nós vamos falando já ao longo do tempo.
Agora, aquilo que eu falei, precisa convergir as forças para que isso aconteça. Criar os anéis, em Porto Velho, os anéis que você desvia da cidade, saindo lá na universidade, criar um anel. Nós temos aí uma proposta de um contorno norte aqui no município de Porto Velho. Exatamente, proposta tem e a estrutura tem, precisa fazer. Precisa fazer. Precisa fazer, precisa desapropriar, precisa fazer. É quando você chega hoje, aí vem o problema fundiário, né? Você vai fazer um investimento. Quem é o dono da terra? É o Estado, é o município, é a União. O cara tem um contrato de gaveta. Muitos investimentos não são feitos em função do problema fundiário. Quer dizer, então a gente está na base ainda do problema. Ninguém sabe quem é a propriedade. Um exemplo é a prefeitura. A prefeitura não consegue multar o terreno baldio porque não sabe quem é o dono. Quer dizer, então a gente precisa hoje regularizar isso, fazer uma grande campanha fundiária, estruturar as terras, ver quem pertence, para o empresário ter segurança no investimento. Porque você faz segurança em cima como se fosse um prego numa areia, amanhã você está prejudicado. E os investimentos são altos. O empresário vai tirar dinheiro bom com financiamento do BNDES, da Caixa Econômica, do Banco do Brasil, fazer um investimento pesado, e amanhã você vai ver que está em cima, essa terra, discussão de terra, isso não pode ter sem segurança jurídica, né? Você falou a questão de voo da Bolívia aqui para o município de Porto Velho, né? E com a oferta aí para expandir. E nós percebemos aí que ao longo dos últimos anos, o interior foi prejudicado aí com algumas empresas que estavam executando esses voos e suspenderam. E nós percebemos aí que no interior, por exemplo, Ji-Paraná, Cacoal, vão receber shopping. Já existe projeto aí, estão em discussão. Inclusive o prefeito de Ji-Paraná apresentou ontem, aí nas redes sociais, o modelo do shopping. Mas precisa de voo. Rondônia também sofre com esse problema. Para você ter uma ideia, os grandes empresários de Rondônia hoje, que têm grandes investimentos do Estado, estão comprando aeronaves. Se você observar, nos últimos anos aí, eu acho que mais de 5 ou 6 empresários tiveram que comprar aeronaves pessoais para manter os seus negócios em Rondônia, porque o empresário precisa de um mecanismo mais rápido de deslocamento. E não se tem isso. Então... E lembrando, Rubens, que Cacoal existe um aeroporto lá que a pista é quase do tamanho de Congonhas. É isso que eu falo para você. O Rondônia tem todas as condições de fazer isso. E aí você vê por que a empresa cancelou esse voo aqui, né? A empresa estava atuando, mas ela precisa ter uma compensação no combustível, na questão do ICMS. E o governo local é que dá essa compensação. Cortado isso, fica inviável a empresa estar operando, porque os voos vão vazios, outras vezes volta 4, 5 pessoas. É um prejuízo. Precisa ter uma compensação disso. Essa compensação você pode criar um período para isso. Olha, tanto período eu vou fazer isso. No momento que os voos começam a ser consolidados, automaticamente ele vai convergir para isso. Uma política de preço. Não é justo você pagar uma passagem daqui para Ji-Paraná ou daqui para Vilhena, quase o preço que você paga daqui para Manaus. Você precisa ter uma política compensatória para que isso volte a funcionar e venha a funcionar. Aí você fala dos aeroportos. Cacoal, por exemplo. Será que aquele aeroporto foi construído no local correto? Veja só, quantos e quantos voos não são impedidos de pousar lá por causa da neblina? Ele fica fechado, a maioria das vezes o voo sai de Porto Velho e não consegue pousar em Cacoal porque é por causa da neblina. Mas não pensaram nisso, está fechado. Aí você desce em Vilhena. De Vilhena você tem que vir de carro até Cacoal. Quer dizer, olha o custo operacional para a empresa sobre isso. O aeroporto, das condições que está feito, bonito, elegante, a pista muito boa, mas e a operação? Você tem o aeroporto de Guajará-Mirim, que não tem lógica, um aeroporto de fronteira, faixa de fronteira, é um aeroporto estratégico, inclusive militarmente, você não tem condição de funcionar, porque nós tivemos numa ação junto com a ANAC, acompanhada da deputada Maria Halpe e os outros grupos, tivemos na ANAC pedindo a liberação do aeroporto para lá, e eles não tinham condição de liberar. O que é que eles pediram? Faça pelo menos uma lama asfáltica em cima da pista para que os fragmentos da pista não entrem na turbina. Porque quando eu libero um aeroporto, eu não libero o aeroporto para Porto Velho, eu libero o aeroporto para o Brasil. Qualquer uma aeronave que estiver voando nessa região tem aquele aeroporto como alternativo. E não foi feito. E os mais médicos, aquele programa do governo federal, esses dias eles tiveram que descer no aeroporto lá de Guajará-Mirim para atender a população que estava com problema aí de alimento. Só para você ter ideia, ele utilizava uma fazenda que tem lá, a pista de um fazendeiro, para descer com a aeronave, inclusive do Estado. O fazendeiro proibiu. Por quê?
Ele pediu só que dissesse, feche pelo menos a porteira. Quando vocês saírem da fazenda, deixaram a porteira do fazendeiro aberta e o gado dele saiu. Quer dizer, olha aí, olha onde nós estamos. Tem lógica, num estado hoje, com a economia que tem hoje, está posando na fazenda, e deixar a porteira do cara aberta. Boa estrutura. Quer dizer, você chega e não tem lógica isso, né? E o aeroporto lá, na época, em 1995, ainda na gestão do presidente Luiz Torino, foi apresentado na época a construção de aeroporto binacional em Guajará-Mirim, onde operaria com voo de Guajará, daqui de Rondônia e da Bolívia, né? Pousando em Guajará-Mirim, porque o aeroporto tinha uma infraestrutura para isso. O aeroporto foi abandonado, né? Você vê o aeroporto de Vilhena hoje está tendo dificuldade. E a cooperativa lá, a cooperativa de crédito, que administra o aeroporto, com muita dificuldade. Aí tem a questão da sinalização, da iluminação. Eu não acho, Marcelo, que as prefeituras têm que estar administrando o aeroporto. Isso não é o papel do município. Não tem condição, nem tem meios para isso, nem tem verba para isso. O governo federal tem que assumir os aeroportos, a Infraero tem que assumir os aeroportos e deixar eles em condição de funcionar. Não pode transferir essa carga nem para o Estado e nem para o município. Isso é uma questão de segurança nacional, né? Ok. Nós vamos mais uma pergunta aí do jornalista Carlos Esperança, o editor aí político do jornal Diário da Amazônia. Senhor presidente, na sua opinião, quais são as principais bandeiras, as principais causas de Rondônia nesta década? Rondônia tem grandes gargalos logísticos, desde rodoviários, que é a duplicação da BR-364, até a questão fundiária, que tem dado sérios problemas, tanto nas zonas de fronteiras agrícolas, como dos municípios rondonienses. O Carlão trocou no assunto aí, Rubens, que eu me lembrei do espaço multieventos, ali aquela área do Aeroclube, né? Estava em processo de mudança, parece que a prefeitura conseguiu aí adquirir uma nova área. A gente enfrenta muito problema de propriedades nesse processo de regularização fundiária. É o que eu falei agora há pouco, né? Por exemplo, Rondônia não fez o dever de casa. Quando o Estado, Rondônia passou a Estado, a grande parte das terras que eram da União, né, precisava ser transferida aos municípios, não foi transferidos. A parte urbana do município, muitas vezes, ainda não está regularizada, e isso cria uma insegurança jurídica muito grande para investimentos. Precisa ter uma política fundiária no Estado, precisa ter o governo do Estado e as prefeituras precisam se unir num projeto de regularização fundiária. Hoje você tem um programa do governo federal que se chama Terra Legal, que você pode usar esse instrumento para regularizar essas condições, mas não há mecanismo para isso, não há uma campanha para isso, não há um incentivo para isso. Muita gente nem sabe desse programa que existe para regularizar suas terras e fazer isso. Isso cria insegurança, o cara não consegue tirar um financiamento do banco, ele não consegue fazer os investimentos que precisa ser feito com essa insegurança. Mas com relação à pergunta que o Carlão fez agora há pouco, o Rondônia, a FEComércio apresentou ao governo do Estado agora um programa chamado Médio Rondônia, chama-se Mapeamento Estratégico de Desenvolvimento Econômico. O que é isso? Nós precisamos fazer uma radiografia do Estado de Rondônia, definir o Estado em macro e micro regiões, e definindo o perfil econômico de cada região dessa e de cada município. Você precisa saber que tipo de população você tem, qual o grau de escolaridade, qual é a economia. Depois que você definir isso, definir qual é a tendência dessas regiões, né? Ali é uma tendência do polo de cafeicultores, é a questão do couro, é a questão da pecuária. Qual é a economia que você precisa definir isso para que você possa ter um planejamento de investimento. Hoje o governo não tem isso, os números estão todos afastados. Quando você precisa do número do Estado de Rondônia, está numa secretaria, está no outro, está não sei o quê. Quando você vai consolidar isso, você não consegue juntar isso. E a FEComércio, com esse programa, que é o Mapeamento Estratégico de Desenvolvimento, pretende juntar e consolidar esses números num único documento, onde você vai ter realmente a radiografia do município, do distrito e do vilarejo. Você vai saber, na vila de Nova Mutum, por exemplo, o que acontece lá? Qual é a população, qual é a economia, quantas escolas, quantos hospitais, qual é a tendência dessa população? Vai crescer quanto daqui a 10 anos? Você precisa fazer daqui, aí o governo, com esses números, pode fazer uma agenda 2020, com 5 anos de planejamento, com que você pode executar algumas ações. E isso independe do governo. Qualquer governo, quando chegar, tem um plano diretor de investimentos. E é só seguir aquela cartilha.
Então nós estamos colaborando com o governo com relação a isso. Essa proposta foi apresentada ao secretário Padovani, né? Hoje ela vai ser executada ali com o Fundo de Desenvolvimento, né, Econômico, que é o FIDE, de Rondônia. Então eu acho assim, que da forma como vem sendo feita, a gente precisa olhar a Rondônia com um olhar mais crítico, né? Um olhar crítico não de uma crítica destrutiva, mas uma crítica construtiva. Porque nós temos hoje, não há, aquilo que eu falei agora há pouco, não há um estado na Amazônia legal que tenha as condições que nós temos. Nós temos terras boas, águas boas e gente com vontade de fazer. Então, meu amigo, é só juntar isso e transformar hoje, né, num estado rico e pujante. Porto Velho, por exemplo, aí eu não sabia, mas tem uma vocação muito forte para pecuária, né? Produção de alimento, que nem Nova Mamoré também, a produção de gado é incrível. E parece que lá fechou um frigorífico. Então tem esses problemas aí que precisam, esse Médio Rondônia, ele vai direcionar o investimento. Muitas vezes o empresário diz, será que eu estou certo? Será que o local de eu fazer um frigorífico é aqui? Entendeu? Será que eu vou ter que fazer um laticínio aqui? Quer dizer, você tem hoje uma bacia leiteira em Porto Velho, que nessa região aqui, tem outra em Nova Mamoré. Ora, se você junta aquela região de Nova Mamoré, Guajará-Mirim, se você junta isso, traz de Porto Velho para um centro aqui, então você vai produzir, você vai ter realmente condição de colocar um laticínio. Eu não posso trazer leite de Nova Mamoré, de Guajará, para processar em Porto Velho. Eu não posso levar de Porto Velho para processar lá. É uma questão de logística isso, né? Então, isso tudo, você vê hoje aqui, o couro nosso aqui. Nós temos hoje aqui 12 milhões e meio de cabeça de gado. Quer dizer, dá mais de 2 cabeças praticamente por pessoa. Por pessoa. Todo o nosso couro aqui é vendido white blue, um couro in natura, salgado, sem condição nenhuma. Ora, nós recentemente tivemos na Abical, que é a feira de calçados lá dentro, conversando com os empresários, para trazer para cá uma indústria de couro, de processamento de couro, de curtume. Todo esse material nosso é perdido, a gente precisa começar a fazer os investimentos em Rondônia, tirar produtos aqui processados e não só manufaturados. Quer dizer, não só os produtos sem estar industrializados. Se você vai olhar a nossa balança comercial hoje, nossa aqui, os números nossos de exportação praticamente não aparecem, porque nós não temos uma carteira de câmbio, né? Estamos conversando com o Banco do Brasil e a Caixa para fechar o câmbio em Rondônia. Rondônia é fechado em Santos e em Paranaguá. O câmbio daqui. Quando você vai ver o produto, não aparece. Não aparece na nossa coisa aqui. Né? Hoje nós estamos com uma exportação hoje mais voltada na questão da carne para a Rússia e para a Venezuela. Né? Venezuela que recebe essa carne nossa. Mas podemos também levar para o Peru, podemos levar aqui para a Bolívia. Né? O Peru hoje hoje nós temos aqui quase 22 frigoríficos credenciados. Apenas um está credenciado para o Peru, que é o Frigon. Né? Do seu João Gonçalves, é o que está credenciado para o Peru. Mas por que os outros não estão? Né? A gente precisa ter uma política isso. Olha, Rondônia fez a tarefa de casa, essa questão da febre aftosa, está vacinando o gado, inclusive, a 200 quilômetros depois da fronteira com a Bolívia, vacinando lá para não ter esse risco aqui. A política nossa de vacinação, eu acho que está excelente, o gado nosso com condição. Os focos, qualquer coisa que aparece, já o Idaron entra em ação. Por que funciona? Porque é uma agência. A agência chama Agência de Pecuária do Estado. A agência tem um mecanismo diferente. Né? Se ela tivesse como secretaria, não tinha a velocidade que tem, como a agência tem. Então é essa coisa, esse mecanismo que o Estado precisa descentralizar para que as ações sejam mais rápidas. Ontem a Comissão de Constituição e Justiça do Senado ela aprovou aí a prorrogação de incentivos fiscais para a Zona Franca de Manaus por mais 50 anos. E nós lembramos, nós temos uma Zona Franca aqui na região de Guajará-Mirim. Como é que está sendo a discussão da FEComércio, principalmente depois desse problema que teve aí com a cheia dos rios Mamoré, Guaporé? Olha, no nosso caso, a Zona Franca de Manaus é diferente de Guajará-Mirim. A de Guajará-Mirim é uma área de livre comércio, né? Lá é uma zona franca realmente. Carga tributária é diferente. A política é diferente. Mas a gente precisava, não há interesse hoje, praticamente do governo federal, em manter essas áreas de livre comércio. Não há interesse, né? Eles consideram que é uma evasão de recursos, é uma evasão de divisas, e não há interesse muito em fazer isso. Mas com os reflexos agora da aprovação da Zona Franca de Manaus, Rondônia também se beneficia de alguns reflexos dessa região. Nós temos aqui alguns produtos para Manaus que são isentos nessa questão tributária. Com relação à área de livre comércio de Guajará-Mirim, a gente precisa ter um olhar diferente para isso. Guajará-Mirim hoje é um município que tem hoje
quase 80% das suas áreas, todas elas engessadas em áreas... Área de preservação. De preservação e uma série de coisas ali que não pode, o município não pode crescer. Não criou um mecanismo para aproveitar isso como um fator positivo. Não, fica numa mesmice ali em Guajará-Mirim, a coisa não evolui, é o município mais antigo de Rondônia e a evolução é a pior que pode existir. Né, as brigas, os conflitos internos, as famílias que tem lá, né, nos conflitos internos, e o município vai perdendo. É aquilo que eu falo. Se não tiver uma união de forças, ali não vai desenvolver. Você vê, se você passar por Nova Mamoré, que fica ali 25 quilômetros praticamente de Guajará-Mirim, quando você passa por Nova Mamoré, você vê que o formigueiro é diferente. É diferente. Nova Mamoré está ali, está crescendo, está evoluindo, o comércio está... Por quê? Muita gente que estava em Guajará está saindo para Nova Mamoré, que está vendo que a economia está fluindo em Nova Mamoré. Está saindo daquele ranço de Guajará-Mirim. Guajará-Mirim precisa acordar para isso, ver que ela precisa ter uma dinâmica na sua economia, pegar pessoas capacitadas na representação, tanto no legislativo quanto na administração municipal. Eu vejo o prefeito Dúcio ali, com a vice-prefeita Linda, a velocidade, a vontade de fazer. Mas, meu amigo, são muitas forças contrárias. Tem associação de tudo que você pode imaginar em Guajará-Mirim para criar problema, tanto para o município quanto para a coisa. Essas associações, elas têm que se unir em prol de um projeto de desenvolvimento para o município. Né? Se você observar, os bolivianos estão entrando todos em Guajará-Mirim e fazendo pequenos negócios. Você chega lá, boliviana. E onde é que estão os empresários locais? A área de livre comércio, os empresários lá não estavam preparados para fazer importação, né? Fizeram importações erradas, criaram produtos errados, trouxeram produtos errados, e aquilo que era para ser um grande desenvolvimento não evoluiu. O governador recentemente assinou um decreto lá, facilitando a questão dos mecanismos de importação, de exportação e de venda. Aquilo que, incentivando ali o empresário a ficar lá. Aquilo que cabe ao Estado, o governador tem feito aquilo ali. A gente não pode fazer nenhum tipo de crítica. Tem sido feito, inclusive com pedido da federação, o governador atendeu isso e foi lá para manter isso. Mas o que eu vejo é que precisa ter uma política maior voltada para aquela região de Guajará-Mirim. Você tem ali o Comitê de Fronteira que atua naquela região. Esse intercâmbio com a Bolívia precisa ser muito importante. Marcelo, só para você ter um exemplo, recentemente, há uns 3 anos atrás, um diretor aqui que veio para a superintendência aqui da agricultura, do mapa do Ministério da Agricultura aqui, ele era do Porto de Paranaguá. Ele foi visitar Guajará-Mirim com a esposa, chegou lá, viu aquele comércio centenário que acontece ali na beira do rio Mamoré com a Bolívia. As carretas param, descarregam o açúcar, o frango, o café, o negócio, todos os dias ali, e coloca naquelas balsas e leva para a Bolívia. Ele olhou aquilo e achou que estava errado. Ele interditou o porto. Ora, meu amigo, aqui se criou um problema internacional, aquilo, porque os bolivianos, eles não estavam reclamando daquilo, eles precisam do produto. E nós, brasileiros, que estavam vendendo, ele impediu os empresários brasileiros de vender para um outro país que não estava reclamando de nenhumas condições. Aquilo acontece há centenas ali, há décadas, há décadas acontece ali, e o cara impediu isso. Pensa num trabalho que foi para desbloquear essa questão. Tivemos que ir em Brasília fazer uma portaria para desbloquear, para tirar essa ação aqui. Então, parece que a pessoa vem para cá com uma ideia formada e não conhece, não se atualiza as questões locais aqui dentro e acaba criando, né, obstáculos. Ok, Rubens Nascimento, superintendente da FEComércio, obrigado por ter vindo. A conversa estava ficando boa, mas o tempo é curto, né? Suas considerações. Não, Marcelo, eu só agradecer mais uma vez a Rede TV, agradecer, né, a todo o grupo Gugas de comunicação, a sua pessoa, né, agradecer ao Carlos Esperança, companheiro de jornalismo, companheiro que a gente tem uma gratidão muito grande de ter inserido a gente no contexto jornalístico do Estado de Rondônia, e que hoje faz a edição da política aqui no Diário da Amazônia. E dizer que a FEComércio é isso, né? O presidente Ranieri tem todo esse trabalho voltado, juntamente com a sua diretoria, de promover uma entidade forte, né? Voltada realmente para os interesses empresariais. Ok, Rubens. Você que acompanhou o programa, lembrando que no domingo será reprisado esse programa às 22h30. Continue ligado na programação da Rede TV, uma emissora do sistema Gurgax de comunicação. Boa noite.